Olá, muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais um XP Connection. Hoje, segunda-feira, dia 18 de abril, o mercado iniciando com bastante volatilidade, repercutindo aí ontem, que foi aprovado o prosseguimento do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados. A gente tem vários dados ao redor do mundo e também para poder passar com vocês um overview do início dessa semana. Então, antes de mais nada, muito bom dia a todos. Sou Danilo Zanini, sou analista da XP Investimentos e eu vou comentar aqui com vocês os principais pontos em que o mercado trabalhou, tá certo? Vale lembrar que ontem a gente teve aí início na votação da Câmara dos Deputados, a gente começou aí a votação para a continuidade do processo do impeachment para o Senado, tá certo? Então a gente precisava de 342 votos dos deputados para que o processo de impeachment continue em andamento, e a gente teve 367 deputados votando a favor do impeachment e tivemos 137 contra, tá? 7 deputados abstiveram seu voto e 2 deputados ausentes, tá? Vale lembrar que a gente tinha nas pesquisas eleitorais, nas pesquisas que era para aprovação aí dos deputados, a gente tinha 30 deputados que diziam indecisos. Tá? Desses 30 deputados que eram indecisos, 16 votaram a favor do impeachment, tá certo? Então a gente tem, esses foram os principais dados que nós tivemos ontem, tá? O que acontece a partir de agora? Vamos lá, só para a gente para ter um pouco de clareza. Muita gente vai ter o impeachment, não vai? O que acontece? A partir desse momento, tá? Hoje pela manhã já foi encaminhado por uma comissão especial que vai julgar dentro do Senado Federal a continuidade desse processo. Acatando isso pelo Senado, tá? A gente tem 81 senadores hoje dentro dos políticos que representam os senadores, tá? A gente precisa ter pelo menos metade participando para votar contra o processo do impeachment. Então, se a gente tiver 41 deputados aí votando sobre a continuidade desse impeachment ou não, a gente pode ter aí a suspensão do governo da Dilma em até 180 dias inicialmente. Ela vai ter uma suspensão, aí sim vai partir para todo o procedimento do impeachment. Então agora no mês de maio a gente já pode ter essa aprovação pelo Senado. Vale lembrar que o presidente da Comissão Especial do Senado e o relator do procedimento do impeachment, eles são do PMDB, tá? E a gente tem 11 senadores em cada ponta ainda, 11 do PSDB e 11 do PT. Então vamos ficar atentos, a gente vai ter ao longo dessa semana algum posicionamento político, novas conversas, se a gente vai ter algum ministro renunciando ou não, vamos ver se teremos novas bases aliadas, enfim, eu acredito que a gente tem que ter bastante atenção ainda no cenário político, tá certo? Acabou esse primeiro passo? Ainda não, tá? Então agora a gente tem a parte dos relacionamentos e como que o governo atual vai se manifestar. Vale lembrar que o advogado-geral da União, o José Eduardo Cardoso, ele se pronunciou publicamente mencionando que a Dilma não vai renunciar ao seu cargo. Entretanto, os petistas, tá? Informações que foram aí ao ar após o prosseguimento do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, que o PT está defendendo uma renúncia da Dilma, tá certo? Eles estão defendendo que uma renúncia da Dilma, juntamente com agora as eleições municipais que teremos, a expectativa é que ela renuncie ao cargo para que aí a gente tenha novas eleições também, tá certo? Então atento que o PT está pressionando a Dilma para uma renúncia e o advogado-geral da União mencionando que ela não vai renunciar. Vale lembrar também que o Michel Temer, o vice-presidente da República, ele já está articulando quais seriam os pontos chaves que iriam participar se eventualmente ele assumisse como presidente da República num efeito de impeachment da presidente atual, tá certo? Vale destacar alguns pontos em que foram divulgados hoje pelo Boletim Fox do Banco Central, um relatório na qual o Banco Central divulga todas as segundas-feiras às 8h30 da manhã, na qual ele pega um cenário
num dos maiores analistas aqui do país, ele chegou numa opinião e chegou num consenso e define alguns números. Então, alguns pontos: IPCA, o principal índice da inflação aí, tendo um recuo de 7,14, hoje a expectativa do Banco Central 7,08. Vale lembrar também uma nova projeção para o dólar futuro para o ano de 2006, tá? A gente tem aí, há um mês atrás, a expectativa do Banco Central era do dólar na casa de 4,20. A semana passada foi divulgado no relatório Focus a projeção do dólar em R$4. E um grande destaque aí para hoje, tá? Uma queda, a expectativa agora do Banco Central e o consenso dos analistas de mercado, R$3,80, tá certo? O PIB, a retração desse ano está em 3,77, aumentamos a retração para 3,80, tá certo? E então essas foram as principais informações que nós tivemos aí referente ao cenário econômico divulgado pelo Banco Central, e também ontem o resultado do prosseguimento do processo de impeachment pela Câmara dos da Câmara dos Deputados, tá? Vale lembrar hoje que as bolsas mundiais estão em queda. O principal ponto foi uma reunião entre os 12 principais líderes, do petróleo, tá certo? Na qual eles mencionaram para poder conter a injeção de petróleo no mercado, e eles mencionaram que não vão ceder por enquanto até o Irã se pronunciar. Então, por enquanto, o petróleo está pressionando as bolsas inteiras ao redor do mundo, tá certo? Devido aí ao não consenso entre os 12 principais líderes que negociam petróleo ao redor do mundo, tá certo? Eles não queriam congelar. Essa foi uma reunião feita no Catar pelos principais pontos. Então a gente tem aí o governo da Arábia Saudita que só mencionando que ele vai poder reduzir ou conter a sua produção de petróleo caso o Irã tenha se manifestado. Então, bom, essas aí foram as principais informações ao redor do mundo. O que nós temos aí, tá, pessoal? Vou só enfatizar o que a gente vem comentando nos últimos dias. Eu, o Celson, o Gustavo Kim, o Ricardo Kim, perdão, e o Gustavo Cruz, sobre a nossa pesquisa com os investidores institucionais aqui da XP. Então, o consenso de todo o mercado nada mais era do que, se eventualmente tivermos o rito do impeachment, ou tivermos o impeachment, a Bolsa tem espaço para buscar a região dos 58 mil pontos, tá? Então esse que seria um dos principais fatores, e o dólar daria um recuo na casa de 13,40, 13,35. Então esses daí seriam os dois principais pontos. O que acontece, tá? Muitas pessoas estão falando, o Ibovespa abriu, já bateram 7% em Vale. Pessoal, a gente tem alguns eventos no pregão de hoje, tá? Em que é importante o investidor ficar atento, principalmente os investidores iniciantes, ok? Muito cuidado com a interpretação de informações, ou muito cuidado na leitura do mercado. Por quê? Hoje a gente tem um evento que nada mais é do que o vencimento de opções. Então, para os players que estão posicionados, tanto em call quanto put, eles vão tentar movimentar o preço. Por isso que a Petrobras hoje chegou a abrir forte, 9,50, 9,55, bateram na Petro até a região dos 8,90 e depois voltaram tudo. Então, assim, muito cuidado, tá? O papel chegou a ter uma variação negativa de aproximadamente 8%, quase ele entrou em leilão, mas atentos, tá? A Vale também abriu em forte movimentação de queda. Vale lembrar que o minério subiu 3%, porém as mineradoras estavam neutras. A Vale chegou abrindo com uma forte movimentação de queda e depois voltou rompendo o máximo. Então muito cuidado e muita cautela na abertura desse mercado no dia de hoje, tá certo? Eu vou aqui dar um posicionamento do nosso parecer em como o mercado tende a trabalhar no dia de hoje, como a gente pode tomar como um viés para o mercado. Então eu vou começar colocando um gráfico aqui para vocês na tela, o gráfico do índice Bovespa, juntamente com uma média para a gente poder acompanhar o que o mercado está fazendo, tá certo? Deixa eu só confirmar aqui com vocês, deixa eu dar uma olhada só no site, tá, pessoal? Maravilha. Então, o que a gente tem, tá? Pessoal, só para deixar algumas informações claras, na última sexta-feira eu fiz o Visão Técnica com a Paula Barra, tá? A minha expectativa hoje do mercado, eu acho que pelo título não ficou muito convidativo, mas
move em 58 mil pontos? Sim, tanto eu quanto a área de análise da XP Investimentos acreditamos que sim, porém não é hoje, tá? Para quem ficou atento aí nos nossos comentários, a gente mencionaria que o Bolsa poderia abrir em gap de alta e começarem a cair, e os ativos começarem a cair ao longo do dia. Pelo menos na abertura o mercado já tinha espaço para cair, foi justamente o que o mercado aconteceu. Tendência de alta clara do índice Bovespa, a gente tem aqui uma resistência um pouco mais clara na casa de 53.700 barra 54 mil pontos. O rompimento desses parâmetros de preço sinaliza aqui uma movimentação denominada um padrão de continuação, que nada mais é do que um mastro de bandeira. Aí sim abriria espaço para o mercado ter uma movimentação positiva. Aí podemos pensar em alvos maiores no mercado. Deixa eu só ajustar aqui. Na casa de 58 mil pontos, que seria o primeiro topo inicialmente definido aqui em cima, lá em maio do ano passado. Então a gente vai ter um pouco de cautela. Temos espaço para uma movimentação direcional? Sim, ainda temos. Porém, só um pouco de cuidado, tá? Vale lembrar que o processo do impeachment ainda não acaba, na realidade está começando aí, de fato, pessoas com mais peso em votação agora começar a ter uma atenção especial para o processo do impeachment, tá? Então a gente acredita nos 58 mil pontos? Sim, se eventualmente o mercado passar pelo Senado e tudo mais. Aproveitando e responder aqui a pergunta do SMP, tá certo? O SMP perguntando se a gente tem alguma pesquisa que mostre as chances de passar pelo Senado. Não temos ainda uma pesquisa como essa, tá, o SMP, mas acreditamos que agora que passou pelo Congresso e foi uma aprovação expressiva, tá? Não ficou ali somente na região de 342 deputados. Acreditamos que tende a passar, porém, mais aquilo que a gente acabou de mencionar, tá? Essa semana podemos ter algum meio de articulação, vamos ver como os próprios políticos eles vão lidar nessa semana como um todo, ou ainda não, tá certo? Mas assim, ó, no nosso cenário, acreditamos que o processo de impeachment ele ganha mais força ainda, acredito que pode passar pelo Senado, porém a gente vai ter aquele cenário ainda de instabilidade por via de relacionamento, como a equipe que não está na base aliada vai trabalhar, pô, agora eu vou juntar com a oposição, o Michel Temer ganha mais força agora, a Dilma vai perder mais força, pô, passamos pela Câmara. E agora a gente já tem até petistas pedindo a renúncia da Dilma para que o PT tenha fôlego para tentar trabalhar uma nova reeleição, para tentar colocar outro líder ali, ou eles vão esperar a Dilma continuar tentando ter algum cenário que reverta todo esse procedimento do processo de impeachment. Mas a nossa sinalização ainda é bastante preocupante para o governo atual, a gente ganha bastante fôlego, vale lembrar agora como como os senadores eles irão se comportar nesse procedimento, e acredito sim que o mercado tem bastante volatilidade, tá? Só queria ressaltar para vocês também, pessoal, muito cuidado e muita cautela nesse mercado, como o mercado tende a se comportar. A gente tem bastante volatilidade, temos vencimento de opção hoje, a gente teve aí uma reunião dos principais produtores de petróleo, na qual a Arábia Saudita ela só vai dar um posicionamento se o Irã também se posicionar. E, enfim, a gente tem por mais que o cenário externo tenha um pouco impacto no cenário interno, acredito sim que a gente tem bastante informação a ser divulgadas além aí do que teve aprovação ontem. Então a minha sugestão, muita calma, muita cautela, eu espero que a gente tenha um certo nível de controle emocional e gerencial das nossas operações. Eu vou atualizar vocês agora das opções em que nós nos posicionamos na última quinta-feira, justamente para esse procedimento do impeachment, tá certo? Então vou colocar aqui na tela novamente para vocês. O primeiro papel foi a Vale E64, tá? Compramos ela aí na quinta-feira, 37 centavos, ativo chegou a abrir a 49,50, próximo ao nosso ponto de redução. Então o que eu sugiro para quem está posicionado justamente nesse mesmo ponto? Tá?
Atentos, a gente já teve aí o ajuste de stop, a gente colocou agora o stop na região dos 25 centavos e vamos ver se o ativo vai ter força para continuar desenvolvendo a sua movimentação. O outro papel foi a BBAS E59, tá? Peraí, BBAS E50. Tá? Deixa eu só pegar aqui os pontos que a gente entrou em Banco do Brasil, tá, pessoal? Eu já pego todos os detalhes aqui da Banco do Brasil e passo para vocês, tá certo? Que foi BBAS E59, eu só preciso pegar os pontos que eu não tenho aqui agora, mas já pego e passo para vocês. E consequentemente é isso, pessoal, pelo estresse do mercado a gente acabou ficando meio travado no mercado, comprando tanto call quanto put. A gente comprou hoje uma put de Petrobras, tá? Petro Q8, o strike é R$8, vamos ver como o ativo vai se comportar depois de ter passado aí a sinalização do vencimento das opções. Alguns papéis que a gente... Alguns papéis que a gente separou para poder acompanhar a abertura do mercado para essa semana, tá certo? A abertura do mercado dessa semana, que nós iremos monitorar para colocar em carteira gráfica. Primeiro ponto, a gente tem HGTX, é um papel que na nossa leitura no semanal trabalha bem positivamente, tá? O mercado tentando fazer aqui um pivô de alta um pouco mais longo nesse movimento. Então a gente está de olho aqui no rompimento dos patamares desses R$16, tá? 16,10, para a gente poder trabalhar compras para essa semana. Então eu vou passar aqui para vocês alguns papéis que serão para compras para essa semana, tá? Então HGTX, HGTX é o primeiro papel. Segundo papel, Lojas Americanas, tá? Lame 4, o semanal também me fez aqui um candle de indefinição. Estou monitorando aqui os patamares desses R$16,50, tá? O rompimento desse patamar, podemos levar aí uma compra também para swing trade. Elet6 é um papel que também estamos monitorando o rompimento pelo semanal, tá? Fez um candle comprador em cima da nossa média de 21 períodos. Acredito que esse rompimento aqui dos patamares de 11,50 sinaliza uma movimentação direcional de Elet6. CSNA3 é um ativo em que a gente começa a monitorar a perda desse patamar de suporte, tá? Em 11,20, se ele começar a perder esse 11,20 ele pode ceder, tem espaço para uma queda um pouco mais direcional. Vale lembrar que o ativo está bem forte, testando um patamar de resistência interessante, um patamar de resistência relevante na casa de 13. Vamos ver como que ele vai se comportar aqui também. E por último, a gente tem um papel que está chamando bastante a nossa atenção, que é a Bradesco, tá? O Bradesco me faz um candlezinho comprador em cima da nossa média de 21 períodos. Eu vou ficar atento, a gente vai ficar atento como o mercado tende a se comportar. Tende a se comportar e ter espaço para voltar a subir. Então temos uma pequena linha de tendência de alta passando por esses patamares de preço, e o que me chama a atenção em Bradesco nada mais é do que o movimento de correção veio segurar na minha média, engolfo de alta, topo anterior e abre espaço para uma retomada de pressão compradora. Eu vou ficar atentos, tanto o Bradesco, tá, pessoal? Então atentos a esses papéis: HGTX, Lojas Americanas, Elet6, CSN e Bradesco. O único na ponta vendedora vai ser CSN, caso ele venha desenvolver uma movimentação de queda. Tá? E TUB4 é um dos principais papéis que a gente tem no mercado, também me fazendo uma sinalização bem parecida com o Bradesco. O mercado sobe e corrige média de 21. Eu tenho aqui uma região de suporte sendo testada, R$ 31,88, R$ 32,00. Eu vou ficar atento se o Itaú, Banco Itaú, ele vai se segurar nesses patamares de preço, e a superação da máxima sinaliza aí
a superação da máxima sinaliza uma movimentação positiva. Agora deixa eu dar uma olhada nos principais papéis e ver como que eles abriram hoje. Tá? Vale chegou a abrir, caiu um pouquinho intenso já na abertura do mercado. Tá? Ela teve uma queda de 2,3% e ao longo do dia ela começou a se recuperar. Então, ao longo da manhã, a gente colocar um gráfico de 15 minutos, percebam que ela abriu num cenário de queda, caiu bem, voltou. Eu vou ficar de olho aqui agora, tá? Se Vale 5 começar a trabalhar acima desses R$ 14,56. Vamos dar uma olhada na abertura de Petro, tá? Para quem acompanhou Petrobras, a gente teve uma abertura aqui na casa de 9,60, 9,70, bateram direto no papel aqui os 7,5%, e a Petro está se recuperando ao longo do dia. Então foi um movimento de estresse, agora o mercado volta a trabalhar em alta. Vamos ficar atentos em como o Petro vai se comportar. Mas gráfico diário de Petrobras, ainda assim estamos dentro de uma sinalização de alta, o viés é positivo. Foi estabelecida uma região na casa de 8,85 como uma região de resistência interessante. Acreditamos que tem espaço para continuidade do movimento de alta? Sim, abre espaço para continuidade do movimento de alta, porém eu ainda deixaria a nossa atenção dentro do cenário político. Vamos ver como o mercado tende a se comportar, tá? Banco do Brasil, que é um outro ativo também que trabalha, dentro de um patamar positivo, tá certo? Um viés positivo de alta, estabelecendo aqui uma região de resistência importante. Então, o que eu começo a ficar de olho aqui agora, tá? Vários papéis abriram em gap, agora o mercado está começando a sair daquela sua distorção de abertura de mercado. O que eu vejo aqui, ok? Vários papéis, olha, Banco do Brasil em cima de resistência se recuperou bem, Petrobras abriu forte em queda, olha o tanto que ela já se recuperou. Temos Vale 5 também abriu em gap de baixo e se recuperou. Se a gente colocar o Bradesco, o gráfico está muito lindo, ele caiu e também fazendo uma sinalização positiva. Lojas Americanas sinalizou também uma movimentação se romper resistência, tem espaço para andar. Resumindo, temos vários papéis que abriram, tivemos o seu período de estresse na abertura do mercado, tá? E tem espaço para uma movimentação positiva caso venha romper a resistência, tá certo? Complementando aqui, respondendo ao Roberto, Itaúsa é um outro papel em que chamou a nossa atenção para trabalharmos compra, tá, meu caro? Porém, o risco da operação acaba ficando um pouco maior, visto que o stop deveria ficar aqui nos patamares de 8,20. Itaúsa também está interessante, tá? Porém, Itaúsa ainda parece estar um pouquinho atrás só. Eu ficaria de olho no Itaúsa, e em Itaúsa, se ele rompesse a região de 8,80, 8,90, que aí sim teria um espaço para uma sinalização positiva e espaço para poder desenvolver uma movimentação de alta, tá? Muito bom dia, Topo, tudo bem? Danilo, houve alguma alteração na carteira semanal da XP? Não tivemos, tá? Porém, o oficial vai ser divulgado na intranet daqui um pouquinho, tá bom? Acreditamos aí até 1h da tarde já esteja na intranet para vocês poderem consultar, ok? Vamos dar uma olhada no BRAP4. É um outro ativo também, que gráfico muito parecido com o Vale, tem uma correlação bem direta com o cenário do impeachment. Eu tenho aqui uma movimentação de alta, passa por um possível processo de correção. Estamos aqui num processo de correção indefinido, tá certo? Master e bandeira. Eu vou ficar atento no rompimento do patamar de 8,40, 8,30. Aí sinaliza uma retomada de uma movimentação direcional de alta, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos papéis ligados ao dólar. Primeiro ponto, tá? Suzano é um ativo que me chamou muita atenção devido ao engolfo de alta que o papel me faz em cima de uma região de suporte, tá? O rompimento desse patamar aqui tem espaço para continuidade do movimento de alta. O primeiro ponto de parada em Suzano ficaria aqui na casa de 14, tá? Se ele romper esse patamar, ficaria aqui na casa de 15 o próximo alvo. Porém, o diário está um pouquinho esticado. O que eu vejo? Resistência aqui em cima, R$14 é nosso alvo do curto prazo em Suzano. O que seria natural para quem está posicionado e ajustando o seu stop para a mínima de cada candle, tá? Vai ajustando o seu stop para a mínima de cada candle. E aí sim esperar ele desenvolver uma alta. Até mesmo 2 dias lateralizados aqui seria um ponto importante para a gente poder
ter um acúmulo de preço para depois ele ganhar força, para depois voltar a subir. Muito bom dia, Montes, tudo bem? Estou comprado em Petro, devo segurar até quando? Antes de mais nada, eu preciso saber que ponto que você está comprado em Petro, tá? Se é swing trade, qual que é seu alvo inicial, para eu poder te orientar de uma maneira um pouco mais prudente. Porque se eu falo para você, tô comprado em Petro, o seu médio está em 17, se eu falar para você agora, você vai realizar no prejuízo, entendeu? Então, se você puder me posicionar de um pouco mais completa essa sua informação, eu acho que vai ser um pouco mais fácil para eu poder te ajudar. Então, assim, para mim tem espaço para continuar subindo, L filho? Tem, tá? Se tá comprado, vai ajustando o seu stop para a mínima de cada candle. E caso vá, eu não comprei, eu quero comprar, espere ele lateralizar aqui, 2, 3 dias, aí você toma na superação da máxima. Pelo semanal, a compra foi dada na superação da máxima de sexta-feira, aqui em 12,66, tá certo? 12,66, esse seria o meu ponto para você trabalhar aí uma compra. Aí, logicamente, que o stop ficaria mais longo, tá? O stop deveria ser abaixo da mínima da semana passada. Porém, você, para não ficar com o stop não muito longo, que seria... Deixa eu só confirmar aqui. Stop de 15% eu costumo não trabalhar, ok? Não gosto de trabalhar. Segunda, sexta, quinta, quarta. Eu ficaria de olho no stop aí na casa de 11,78, 11,70, 11,70, 11,78, tá certo? Agora sim fica um pouco mais claro para eu poder te auxiliar em relação à Petrobras. Você está comprado a Petrobras a 7,78. Antes de mais nada, meus parabéns. Eu sugiro que você reduza a sua exposição, se você tem capital para isso, reduzir a sua exposição porque você está oferindo uma rentabilidade bem interessante, tá? Você já está acumulando uma valorização de aproximadamente 20%, até mesmo um pouquinho mais. Então, duas sugestões. Primeiro, reduza a sua exposição e ajuste o stop. Se caso você não tenha capital para reduzir sua exposição, eu marcaria a mínima de cada pregão e iria ajustando o meu stop para a mínima de cada pregão, tá certo? Por quê? Porque se ele começar a perder esse patamar de 8,80, 8,70, ele pode perder os 8,40 e ter uma sinalização de queda, tá? O único problema é você deixar o stop um pouco mais longo. O ideal seria ter o seu stop um pouco mais longo, tá? Entretanto, como você já tem uma rentabilidade muito boa, se você acabar, ó, a Petro está com 1,23 de queda agora, chegou a cair quase 8. Então assim, se você for deixar o stop um pouco longo, você vai acabar entregando bastante capital do que você já está ganhando até o momento. Então, sugestão, se você tem capital, reduza a sua exposição, sai de metade da posição e stop na mínima de hoje, 8,80, tá? Amanhã você vai ajustando o seu stop para a mínima de cada pregão. Eu acho que essa seria um ponto aí para poder manter nessa sua operação, tá certo? Então assim, pessoal, antes de mais nada, tá? O que eu queria passar até para vocês hoje. Hoje a gente teve um cenário bastante cauteloso na abertura do mercado. A gente não saiu fazendo vários trades pela manhã, só vamos gerenciando o que nós estávamos em aberto. Muito cuidado para a gente não ter alguma decisão precipitada aí no movimento eufórico do mercado. Prosseguiu o processo de impeachment da Câmara, o mercado totalmente volátil, andou bem, vamos sair comprando, vamos sair vendendo. Então assim, eu acho que a gente tem que ter um momento de calma num cenário adverso como esse. Vale lembrar que um procedimento que está acontecendo agora foi em 92. Tá certo? A gente está falando de aproximadamente 25 anos, 24 anos atrás em que o mercado trabalhou. Vale lembrar também que muito do resultado que tivemos ontem, tá? Muito disso, nada mais... Olha a Petrobras zerando. Nada mais foi do que o mercado já precificando. Então, assim, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Às vezes é melhor deixar de entrar em operação do que entrar e perder o dinheiro. Então o mercado está totalmente volátil, temos vencimento de opção, os players vão puxar os papéis hoje para poder tentar exercer direitos ou não. Então muito cuidado, muita cautela. O mercado ainda segue bastante eufórico, bastante estressado. Ainda é importante a gente ficar de olho no cenário político, ver o que a gente vai ter de informação para essa semana. E o que vocês precisarem da gente, pode contar com a gente aí na Arena do Investidor. Obrigado a todos, fiquem com Deus, um bom início de semana a todos. E mais uma vez, calma, cuidado, cautela e preservação de capital. Isso é importante. Até mais.